Dizem que um time de rugby é a família que a gente escolhe, mas muitas pessoas levam seus irmãos de sangue e o nome da família para dentro do campo de rugby. E é isso que a gente vai ver hoje, com algumas das principais famílias do rugby brasileiro. Os irmãos Marcelo, Alcino e Juninho Amato são um dos fundadores do Tornados de Indaiatuba. A equipe é uma das mais fortes do interior paulista e levou o título da 2ª Divisão Nacional em 2012. O Juninho já pendurou as chuteiras na primeira linha, mas o Didi e o Alcino seguem atuando pelos campos em São Paulo. Os irmãos Bush estavam na linha da seleção brasileira responsável pela melhor campanha em Sul-Americanos A, em 1964, aqui em São Paulo. Os três jogaram apenas um ano, mas fizeram o suficiente para fazer história no rugby nacional. William e John Bennett estão entre os maiores nomes ingleses da história do rugby nacional. Eles estiveram na seleção brasileira em 1977, que John foi capitão. Ambos atuaram 11 vezes pela seleção brasileira, sendo um dos principais nomes daquela época. Do Rio Grande do Sul veio uma história que se confunde com a história do Charrua, o time mais antigo do estado. O Ari defendeu a seleção brasileira masculina e Roberta defendeu a seleção feminina nos anos 2000. O que o Ari não sabia é que ele acabaria ganhando um cunhado e um companheiro de scrum. Isso porque Daniel Mendes, o Blanquito, acabou casando com a Roberta e dando sequência na história da família, que segue agora com Sofia, de 10 anos. O Rio de Janeiro e o rugby feminino não poderiam ficar de fora dessa lista, com duas irmãs que têm muita história para contar. Cris e Baby Futuro são crias do Niterói Rugby e também serviram a seleção brasileira em 2008 e em 2009, no primeiro Mundial da Seleção Feminina de Sevens. Cris trocou o uniforme de jogadora pelo de árbitra, mas Baby segue sendo uma das referências no rugby feminino nacional, inclusive na Rio 2016, ano passado. Ainda no Rio de Janeiro, temos um sobrenome que rompe fronteiras no rugby nacional. Jimmy Turnbull atuou pelo Rio Cricket na era pré-Segunda Guerra Mundial, mesmo clube que seus filhos Colin e Ian defenderiam até a década de 70, quando saíram para formar o Niterói Rugby Club. Na década de 80, eles acabariam se separando. Ian seguiu defendendo o manto rubro-negro do Niterói, enquanto Colin se mudou para São Paulo e defendeu o Alves Celeste do SPAC. Colin faleceu tragicamente em 1982 num acidente de carro, mas ainda passa a história como um dos poucos atletas a defender as seleções de rugby e handball. Quando o assunto é tradição, o SPAC não pode ficar de fora, sendo a casa de alguns dos nomes mais tradicionais do rugby brasileiro, como Baines, Higgins e Bishop. Mas hoje a gente vai falar dos Smith. Bob Smith é até hoje um dos maiores pontuadores da seleção brasileira em Sul-Americanos A, enquanto seu filho Nick Smith é um dos líderes da atual geração. Sidney Smith foi um dos precursores do rugby no Brasil ainda na década de 20, e seguiu até a fundação da União Brasileira de Rugby em 1963. Em 1972, essa entidade deu lugar à Associação Brasileira de Rugby, que ele também presidiu até 1976. São 3 gerações do rugby brasileiro que tem muita história para contar. O DNA da Dona Milene e do Sr. Geraldinho Duque tem que ser estudado. A dinastia dos Duque começou com o irmão Mateus e segue hoje firme e forte com os irmãos Lucas e Moisés, que brilharam tanto no São José mostrando a escola caipira de rugby, quanto na seleção brasileira. O destaque da família vai para o ano de 2015, quando os 3 irmãos estavam em campo na conquista do título nacional do São José. Tanque e Moisés ainda têm a honra de terem defendido a seleção da América do Sul e defendido os Tupis no Rio 2016. Uma das famílias mais emblemáticas do rugby brasileiro começou a escrever sua história na década de 70, ainda em São Paulo, com o Sr. Nilvan defendendo as cores da extinta Federal. Mas o auge dos Domingues acontece nos dias de hoje, com os irmãos Lucas, Gabriel, Vitor e Felipe defendendo as cores do Curitiba. E não podíamos deixar de fazer uma menção honrosa à Dona Solange, que mantém toda essa galera na linha. O rugby brasileiro tem uma dívida de gratidão com a Dona Teresita e Dom Ricardo Padilha. A família Padilha fez história nas décadas de 70 e 80, atuando pelo Alphaville, época em que levou nada menos do que 9 títulos nacionais, até o final do clube no início da década de 90. Além disso, Dom Diego defendeu a seleção da América do Sul na gira pela África do Sul em 1980. E o legado dos Padilhas ainda vai seguir por muito tempo. Hoje, Federico e Stefano defendem o Curitiba e também a seleção brasileira. Aramis e Matias defendem as categorias de base do SPAC, no M13 e no M15. E na Nova Zelândia, Sebastian e Oliver já dão seus primeiros passos no rugby na cidade de Nelson, onde mora o Firmin. O rugby brasileiro é formado por muitas famílias, e vamos ainda falar sobre muitas delas aqui no Viciados em Rugby. Quer deixar alguma indicação? Coloca aí nos comentários e deixe o seu like pra gente no vídeo. Valeu e até a próxima!